Salve galera, eu sou o Flávio Ricardo e hoje eu trago para vocês uma aula de PHP, de estruturas condicionais em PHP. Já montei um pequeno exemplo aqui para gente, para a gente ver isso aqui funcionando, para entender melhor, né? Então aqui a gente vai começar falando de if else, depois a gente vai para switch e case. Então, para entender o if else, vamos lá. Digite uma idade, clique em OK para saber se é menor, maior ou idoso. Então, se eu digitar qualquer idade menor que 18 anos e clicar em OK, o meu resultado, no exemplo de utilização de if else aqui, com 17 anos você é considerado menor de idade. Vou clicar para voltar. Vou colocar aqui uma idade superior a 18 anos, por exemplo, 28. Cliquei em OK. Com 18 anos, você é maior de idade. Só que se eu colocar aqui 63 anos, por exemplo, ok, com 63 anos, você já é classificado como idoso, Porque, de acordo com a nossa legislação aqui no Brasil, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas idosas. Então, a gente já viu isso aqui funcionando. Com uma única informação que a gente insere aqui, ele consegue decidir lá e mostrar para a gente qual é o resultado correto. Vamos entender primeiro esse if else, depois eu venho aqui para o nosso switch case. Então aqui no VS Code tem aquela estruturazinha que está trazendo lá o nosso conteúdo. Nosso conteúdo aqui são dois formulários. E aqui eu estou utilizando o método post, aquele método em que eu não passo as minhas variáveis lá na URL, Isso mantém os dados dos nossos formulários mais seguros. E aqui a nossa estrutura do if else. Eu vou separar ele um pouquinho aqui, Só para a gente entender. A primeira linha aqui, na verdade a segunda linha aqui do meu PHP, ele está fazendo include do header ali, do meu cabeçalho. Aí eu tenho o exemplo de utilização, que é aquele título que eu trouxe na página. E nessa outra linha aqui eu tenho o botão de voltar, para a gente retornar lá para a página inicial. Aqui eu peguei a idade proveniente da minha variável global post, Eu peguei o atributo idade que está dentro dessa variável global, Porque foi o que foi transmitido lá da nossa página inicial para cá, do nosso formulário, De onde que veio isso? Como eu sei que o nome que eu vou utilizar aqui é idade? Eu sei que o nome é idade aqui, porque aqui no meu formulário, eu estou falando, a action do meu formulário, ou seja, qual é o arquivo de back-end que vai responder aqui pelo que for enviado por esse formulário. Vai ser o arquivo ifelse.php. No método post, ou seja, ele vai receber as variáveis aí por meio de um espaço de memória. E aqui, qual é o input? O input é do tipo texto, o input do formulário é do tipo texto, e o nome é idade. É exatamente esse nome, e quando a gente fizer aqui o nosso submit, nossa submissão do formulário, o nosso envio do formulário, pressionando o botão OK, ele vai pegar o valor que eu colocar dentro desse input e vai atribuir o nome idade para ele. É por isso que eu consigo pegar o idade aqui no post. Peguei minha variável post, o atributo idade dentro da variável post e declarei a variável aqui idade. E agora venho para a nossa estrutura de if e else. Estou ampliando um pouquinho mais aqui para a gente enxergar melhor. Então, se a variável idade for menor do que 18 anos, ela vai mostrar uma mensagem para a gente. Com a idade, com 18, ou o número que a gente passou aqui, menor que 18, eu passei lá um 17 para a gente ver. Com 17 anos, ou seja, com a variável idade anos, você é considerado menor de idade. Isso vai acontecer quando a variável idade tiver um valor menor
do que 18. Agora, eu tenho mais uma condição para atender, né? Então, lembrando a nossa estrutura aqui do if, né? If, eu tenho uma condição para ser atendida. Essa condição aqui, eu vou usar um operador relacional, ou mais de um. A gente vai ver isso daqui numa próxima aula. Então, se ele atender a essa condição, ele mostra essa mensagem. Se ele não atender essa condição, ele vai fazer o quê? Ele pode testar uma próxima condição. E aqui nós temos o else, né? O nosso se não. E aqui a gente pode utilizar dentro do PHP o else if, né? O que é o else if? Se não, se ou se não atender a esta primeira condição, se atender a outra condição. Então, qual é a outra condição? Primeiro eu verifiquei se era menor de 18. Se for menor de 18, ele fala que é considerado menor de idade. Agora eu estou perguntando se essa idade é menor do que 60. Né? Eu não vou perguntar se ela é maior do que 18, porque a gente tem uma questão aqui que precisa ser levada em consideração. Agora, eu vou considerar aqui, ó. Qual que é a condição? A idade, a minha variável idade é menor do que 60? Se for menor do que 60, com a variável idade em anos, você é considerado maior de idade. Por que eu coloquei aqui maior do que 60? Porque esse teste do if-else ele é feito da seguinte forma. Ele testa a primeira condição. Se ela não for válida, ele vai testar a segunda condição. Se ela não for válida, ele vai testar uma terceira, quarta, quinta condição, até chegar no else, né? No se não. E o se não, ele vai trazer para a gente o seguinte, né? Se não atendeu nenhuma das condições anteriores, então eu vou falar com a variável idade anos, ou seja, 60 anos, por exemplo, você já é classificado como idoso. Mas por que isso teve que obedecer essa forma? Né? Por que eu não coloquei aqui, né, um maior que 18 anos, por exemplo? Aqui eu testei primeiro menor que 18 e aqui eu testo um maior que 18. Funcionaria? Funcionaria. Só que 60 anos é maior do que 18? É. Então ele nunca chegaria na última condição aqui para mim. Então por isso que eu fiz o quê? Eu verifiquei se esse valor aqui da minha variável, ele é menor do que 60. Ah, Flávio, mas o 17 também não é menor do que 60? E é por isso que a gente precisa prestar atenção mais uma vez. Se a minha variável for menor do que 18, eu fiz o primeiro teste aqui, a primeira condição. Coloquei 17 lá, ele vai fazer o quê? Ele vai atender a essa condição. Então, se atendeu a essa condição, mostra isso. Agora, se ele não atendeu, por exemplo, se eu coloquei 18 ou mais aqui, mas um número inferior a 60. Else if, ou seja, se não, se a minha variável idade for menor do que 60, mostra que com essa idade você é maior de idade. Com tantos anos aqui você é maior de idade. Ah, mas você falou que se testasse menor que 18, maior que 18, nunca chegaria no 60. E por que você testou aqui o menor que 18 e o menor que 60, né? Se 17 também é menor do que 60. Porque o 17, ele faz eu atender essa primeira condição aqui, ó. Ele é menor do que 18? É. Se o número que eu colocar aqui não for menor do que 18, ou seja, ele testou a primeira condição, não atendeu, ele faz o quê? Ele vai para a próxima. Testou aqui, atendeu essa condição, né? Por exemplo, 28 é menor do que 60? Atendeu. O resultado aqui sempre vai ser um verdadeiro ou falso, viu, galera? Então, ele vai mostrar isso daqui. Agora, se ele não atendeu a primeira condição, se ele não atendeu a segunda condição, a gente tem o else aqui, ó. Por quê? Porque o else
ele não tem condição nenhuma para testar. Então, eu vou fazer o quê? Eu já testei a primeira, não validou. Eu testei a segunda, não validou. Se for isso, não é. Se não, se for isso, não é. Então, se não, ou seja, se você já testou todas as condições e nenhuma delas atendeu, então mostra esse resultado. Como eu cheguei nisso, né? Aquele pequeno conceito de lógica. Eu testei se é maior do que se é menor do que 18. Não é. Eu testei se é menor do que 60. Não é. Ou seja, se nenhum valor que eu coloquei aqui é menor do que 18 e nem menor do que 60, eu entendo que todos os valores que eu coloquei aqui são iguais a 60 ou maiores. Então, ele vai me mostrar a última opção aqui. Só voltando aqui, né? Se eu colocar 60, ok. Com 60 anos, você já é classificado como idoso. 59, você é maior de idade. 18, você é maior de idade. 17, você é considerado menor de idade. Então, essa aqui é a nossa explicação de if-else, né, no PHP. Quantos else, if a gente pode ter aqui no meio, né? Eu sempre preciso ter, no mínimo, na verdade, apenas um if e apenas um else. Eu posso ter aqui nessa estrutura. Else if, eu posso ter vários, né? Eu posso atender aqui diversas condições. Mas eu vou utilizar, pessoal, principalmente quando eu precisar testar isso daqui. Eu precisar fazer essa validação por meio de uma operação aqui, né, com uma condicional, né? Eu preciso verificar se isso é igual, se isso é diferente, se isso é maior, menor, maior ou menor, ou maior ou igual, né? E, enfim, eu preciso fazer diversos testes aqui, então eu vou usar essa estrutura de if e else. Então, posso ter vários else if aqui, né, para atender uma segunda, terceira, quarta, quinta, enfim, quantas condições eu precisar atender. If, apenas um, else, apenas um. Lembrando que o else, ele não tem a parte dos parênteses aqui, ó, ele já abre a chave para mostrar o que tem que ser executado. Só para a gente pegar um comentáriozinho aqui, né? O que eu tenho nessa estrutura? Eu tenho o if, eu tenho a condição, vou deixar os meus comentários ok aqui, e tenho um trecho de código para executar caso a condição seja atendida. E se eu tiver um else aqui, né? Trecho de código para executar caso nenhuma condição seja atendida. Essa aqui é a nossa estrutura básica e o nosso else if, ele funciona como if, ele traz uma condição e traz um código, um trecho de código aqui para executar, né? Uma ação para executar, uma chamada de função que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, esse aqui é o nosso if e else dentro do PHP, galera. E aqui, para facilitar a nossa vida, né? O nosso código
vai lá para o GitHub e eu vou deixar o link do repositório aqui na descrição do vídeo para vocês. Vou deixar uma commit aqui. Fazer um update desse if else. Eu vou deixar um card aqui para vocês explicando sobre GitHub também, né? É uma aulinha interessante aí de assistir, viu, galera? Deixa eu fechar esse bash aqui agora. E agora, pessoal, a gente vai ver, né, o nosso switch case. E aqui eu coloquei, selecione um alimento e clique em OK para conhecer as suas características. Aqui tenho, né, só comida saudável, né? Pizza, hambúrguer, hot dog, batata frita, frango frito e donuts, né? Então, se eu clicar aqui no pizza, né? Selecionar o pizza, é um OK. Vai aqui para essa página, pizza, uma massa assada, coberta com molho de tomate, queijo e uma variedade de ingredientes como pepperoni, cogumelos, pimentões e azeitonas, né? E aí eu trouxe aqui imagenzinha, né? Uma vez que a gente come com os olhos, aqui é só para dar água na boca. Enquanto a gente estuda o nosso código aqui. Botãozinho voltar. Se eu selecionar outro alimento, ele vai trazer a mesma estrutura, pessoal. E o que é legal, que a gente precisa observar aqui, ó, é que aqui em cima, ele está indo para switch.php. Qualquer alimento que eu selecionar aqui, pessoal, ele vai me trazer a mesma estrutura. Ele traz um texto descritivo e uma foto do alimento. Então, batata frita, o frango frito, o hambúrguer. O hambúrguer não carregou. Deve ser algum erro que eu tenho aqui no nome do meu arquivo. A gente já corrige isso e aí a gente já deixa esse negócio mais legal. O hot dog funcionou. Então, todos os nossos itens aqui, eles vão trazer o mesmo padrão, né? O mesmo layout. E isso é interessante do PHP, que ele deixa a gente aproveitar, né, o nosso código, a mesma estrutura para exibir informações diferentes. Então, para quem já viu aí no front-end, quando a gente precisava criar páginas para produtos, por exemplo, a gente precisava criar uma página para cada produto diferente que a gente ia montar, quando a gente está usando só HTML e CSS, com o PHP a gente consegue criar a mesma estrutura e reaproveitar, né, deixando isso muito mais dinâmico. Então, vamos lá para o nosso código agora e vamos entender como esse switch case funciona e a gente já corrige também o nosso hambúrguer ali que não está aparecendo a foto. Hambúrguer com aqui escrito dessa forma. Eu só preciso ver se a imagem aqui faltou um U aqui no nome do hambúrguer. Corrigido. E agora, se eu voltar lá para o navegador, selecionar o hambúrguer, vai aparecer a foto. Agora está tudo certinho. Então, vamos entender essas estruturas aqui, pessoal. Novamente, eu tenho aqui, né, lá na minha página inicial, né, na minha index, né, que o content está sendo carregado na index por meio de um include, né? E vocês viram o include com parênteses, mas a gente consegue escrever os includes também apenas com aspas dessa forma, lembrando que tem que ter ponto e vírgula no final. O content faz o quê? Ele tem um select, né? E eu tenho diversos valores para passar aqui, ó. Quando eu seleciono um item, ele seleciona um desse valor. E quando eu clico lá no meu botão submit, né, para enviar o valor selecionado, ele vai pegar o valor
que a gente selecionou previamente ali. Vai passar isso para onde? Ó, o action desse formulário é o switch.php, também no método post. Lá no switch a gente tem o quê? Nosso arquivo switch, a gente tem um include aqui do nosso header, né? Aquele cabeçalho da nossa página para deixar mais bonitinho. Eu já fiz um CSS para deixar isso mais adequado aqui para gente. E vamos entender mais uma coisa aqui, ó. Select, né? O nome desse select eu chamei de comidas, né? E é por isso que eu vou pegar aqui, ó, minha variável food. Ela vai pegar o valor, né, que está atribuído lá na nossa variável global post, né? A gente está pegando isso aqui por post, se a gente não vê parâmetro na URL, ele vai pegar o atributo comidas que está dentro dessa variável e vai setar aqui para a gente em food. E agora a gente tem a nossa principal diferença do switch case para o if else, né? O switch case ele também atende a uma condição. Só que diferente do que a gente viu no if else, né? Eu vou até trazer aqui. O if else ele traz um teste aqui. Ele dá uma margem grande para a gente aqui, né? Eu posso digitar 17, posso digitar 1. Todos esses valores vão ser testados aqui. E se esse valor da variável for testado menor do que 18, ele atende a essa condição. Com o switch e case, a gente tem aqui, ó. No switch, eu tenho apenas o quê? A variável aqui. Eu trouxe só a variável. E aí, onde eu faço o teste? Eu falo aqui, ó. Caso o valor da variável seja hambúrguer, 2 pontos. Mostra esse trecho de código aqui para mim. Então, eu já trouxe aqui, ó, para cada um deles o botão voltar. Esse botão voltar poderia estar fora aqui, economizaria um pouquinho de espaço, mas posso ter ele aqui dentro sem problema. Então, eu poderia até fazer isso aqui, ó. Trago isso para antes do switch, ele vai exibir o meu botão voltar, né, para eu voltar lá para a minha página inicial. E aí eu poderia tirar todos os outros botões voltar aqui. E eu economizei ali pelo menos 5 linhas de código. E aí eu vou mostrar. Caso seja hambúrguer, ele mostra, né? Hambúrguer, um clássico do fast food, geralmente composto por um pão com carne moída grelhada, queijo, alface, tomate, picles e molhos variados. E eu tenho aqui, né, mais um echo que está mostrando o quê? Div class img com a tag HTML img com o source em assets. E aqui eu estou fazendo o quê? Estou concatenando a palavra que está na minha variável food com a extensão webp, justamente para formar os nomes dos nossos arquivos de imagem que são utilizados aqui. Então, a mesma estrutura permite que eu faça o quê? Que eu mostre cada uma das fotos e cada uma das descrições para cada um dos alimentos que eu listei. E aí eu tenho aqui, se caso for hambúrguer, mostra esse trecho, e a gente tem aqui um break, né? O que é o break? É o parar, né? Então ele para de executar essa condicional aqui, né? Ele já atendeu uma condição e ele para, né? E diferente, pessoal, do if else, né? Lembra que eu falei? Se eu digitei lá 63, o que meu if else vai fazer? Ele faz o primeiro teste, né, para ver se ele atende a primeira condição. Ele não atendeu a primeira condição, ele vai testar a segunda condição. Ele não atendeu a segunda condição, ele vai fazer quantos testes mais tiverem aqui no meio do caminho. Se ele não atender nenhuma delas, aí ele executa o nosso else aqui, né, com o último trecho de código, ou seja, se ele não atendeu nenhuma das condições anteriores,
ele atende essa, mas ele vai, ele executa essa, mas ele vai testar todas as condições. O switch case não, o switch case ele vai pegar o valor que está aqui na variável e localizar aqui dentro. Se for hambúrguer, ele já mostra esse, se for pizza, ele já mostra esse, se for donuts, ele já vai mostrar o último, ele não vai ficar testando se é algum dos anteriores. Então, ele economiza um pouquinho de processamento aqui, de memória para a gente na execução. Ah, professor, mas e se o valor que eu colocar lá não existir aqui, né? Então, a gente pode até adicionar esse valor aqui. Vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? Miojo. Coloquei aqui o valor miojo. E aqui, se eu selecionar agora, né, vou atualizar minha página aqui. Agora eu tenho miojo e dei um OK. E aqui não apareceu nada. Por quê? Porque eu não tenho miojo lá, né, listado. O que eu poderia fazer? Eu poderia chegar aqui no meu switch case e colocar, né, case miojo, né, se tiver escrito miojo, eu escrevo um echo aqui miojo. E vou colocar o meu break também. Atualizando aqui, deixa eu voltar. Miojo, OK. Miojo. Só listou o miojo aqui. Não coloquei para colocar a imagem, não tudo. Só isso. Mas aqui, né, se for qualquer outra coisa, né, a gente tem uma outra possibilidade aqui, que é utilizar um default. O que é o default? Eu vou colocar um echo aqui. Colocar uma tag P aqui para mostrar esse texto mais formatadinho e bonitinho. Putz. Vou voltar aqui, selecionei o miojo lá no final. E aí ele mostra para mim, parece que miojo não é uma comida. Né? Só para fazer uma brincadeirinha aqui para a gente entender, né? Quando eu não tenho um valor válido, por exemplo, né? Se eu estiver falando de valores numéricos e eu quero uma faixa, eu quero, escolha um número de 1 a 10. Aí a pessoa escreve 11, né? Porque o usuário costuma fazer isso. Aí o usuário escreve 11, né? Eu tenho que colocar um default, ou seja, se nenhum dos casos anteriores, né, for condizente aí ao valor que foi passado, eu tenho um valorzinho padrão aqui, eu tenho um trecho de código padrão aqui para executar. Nossa última linha só include do footer aqui da nossa página. Então, só abrindo o comentário aqui, pessoal, na parte de cima. Comentário de mais de uma linha em PHP é isso aqui, viu, galera? A gente pode escrever múltiplas linhas. Como que funciona o nosso switch?
eu tenho aqui um valor e tenho os nossos casos. Caso, né, vou trazer o primeiro valor, 2 pontos, e trago o nosso trecho de código a executar. E ponho ponto e vírgula. E trago o break aqui para parar isso, né? Ou seja, se ele já executou isso, ele não tem por que procurar mais. Então, ele já para. Né? Aí temos lá o nosso caso 2. Né? O caso seja o valor 2. Trecho de código a executar. O break. E caso nenhum valor for encontrado, né, nenhum valor for condizente ao que a gente tem aqui para executar, né, nós temos um trecho de código para executar por padrão, caso os valores não sejam encontrados. E aqui o nosso break. Essa aqui é a nossa estrutura do switch case. E é por isso que a gente consegue, né, trazer as fotos aqui, né? Eu tenho os padrões de fotografias, por quê? Porque ele atendeu aqui o Dunnett, né? E com isso eu consigo trazer esse termo aqui e associar com a extensão e mostrar uma imagem. Então, esse é o funcionamento do nosso switch case, galera. A gente entende agora quais são as diferenças. Mais uma vez, trazendo aqui, selecionei o valor, se ele encontrou esse valor lá dentro, ele me retorna texto, imagem, né, dentro de uma estrutura que foi pré-definida. Galera, esse repositório de aula está lá no meu GitHub, está com PHP aula 003 estruturas condicionais, todo o código está aqui. E aqui, pessoal, a gente tem a parte mais interessante para essa aula de hoje, que são as nossas atividades propostas. Então, na atividade 1, vocês vão criar aí, né, um script PHP e utilizar a estrutura if-else para informar se um número é par ou ímpar. Eu espero que vocês se lembrem como a gente detecta isso. E na atividade 2, vocês vão desenvolver um script PHP utilizando a estrutura switch case para explicar cada uma das seguintes tecnologias e linguagens utilizadas em programação para web, né? HTML, CSS, JS, PHP, SQL, Laravel, né? Pega esses termos aqui e eu quero uma estrutura bem parecida com essa aqui, ó, onde você seleciona a tecnologia, dá um OK, ele traz uma descrição dela. Precisa ter um botãozinho voltar aqui para facilitar a nossa vida. A mesma coisa vai acontecer aqui com o if-else que vocês vão fazer. Vocês vão digitar um número lá e dar um OK. Ele vai ter que mostrar para a gente se esse número é par ou ímpar. Beleza? Essas são as atividades propostas aí com base nessa aula de hoje, né? Vocês vão ter um tempinho aí após a aula para poder fazer isso. O link do repositório está aqui na descrição do vídeo, viu, galera? Se precisar de mais alguma coisa, deixa um comentário aí. Um grande abraço e até a próxima, galera!